Deixa eu fechar aqui. Começando, então, a gravar. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? A ideia desta nossa reunião de hoje é conversarmos a respeito das combinações pedagógicas do semestre. Nós vamos ter um semestre bastante importante pela frente, né? Onde vocês vão estar defendendo seus trabalhos de conclusão de curso. É um semestre decisivo, é um semestre que vai, com certeza, ter um impacto bastante positivo no desenvolvimento de cada um de nós, né? Nós, do lado de cá, na gestão e no encaminhamento, na condução pedagógica do curso, e vocês aí do lado daí, trabalhando arduamente na formação de cada um, de cada uma, fazendo os estágios, fazendo TCC, fazendo as últimas disciplinas. Então, a gente vai ter essa nossa conversa hoje importante, né, sobre as nossas combinações pedagógicas para este semestre, tá? Então, eu vou passando aqui os slides, a gente vai conversando, tá? Suelen, se tu quiser me interromper, fica à vontade, tá? Pode ligar a tua câmera, pode, como tu preferir. Eu vou pedir que vocês podem ir levantando a mão, enfim. Mas se a gente ficar com muito acúmulo de perguntas, a gente deixa mais para o final, tá, gente? Para a gente conseguir passar todas as informações para vocês, para não deixar nada de fora. A gente tem bastante coisa hoje para conversar, tá? E também podem ir colocando as perguntas no chat. Vou pedir para a Flávia ir acompanhando, tá? E professora Suelen também. Mas fiquem à vontade para levantar as mãos e pedir pelo microfone também para a gente ir conversando, né? É bom a gente ir interagindo. Só retomo o pedido de que todos desliguem, tá, os microfones, exceto quando for a hora de cada um falar, né? Para a gente não, por exemplo, tem alguém com o microfone ligado? Não. Então, todo mundo desligou. Para não dar essa interferência, né? E aqui em casa eu não consigo desligar a Pietra, vocês vão escutar ela conversando. Não tem como desligar por enquanto, tá? Bom, então, gente, a professora Suelen organizou, tá? Esse PDF aqui ele não ficou com uma resolução muito boa para vocês verem, mas já está disponível para vocês, né? O calendário com o resumo do semestre no box inicial, tanto da disciplina de Seminários Integradores 6, quanto na disciplina de Pedagogia das Mídias e Imagens, tá? Aqui tem um resumo com todas as datas importantes, a gente vai passar isso aqui uma por uma, tá? Para que vocês possam ter isso registrado num único lugar. Tem ali uma parte de observações embaixo, onde, né, cada um pode imprimir a sua ou salvar a sua na sua área de trabalho no computador e ir anotando as questões importantes, né, do semestre, as reuniões com os seus orientadores de estágio, TCC, etc. Também vocês podem ir anotando aqui. Então, a gente fez essa organização dessa forma, esse semestre, com links importantes, enfim, né, toda uma série, um compilado de informações que a gente entende que vão ajudar vocês no desenvolvimento das tarefas do semestre. Então, começando, né, acho que vocês conseguem ver, vocês vão notar que eu estou um pouco ofegante, porque eu estou já, né, na 8º mês aqui de gravidez, então a gente vai, a fala vai ficando um pouco mais difícil, tá? Mas vamos seguindo, não reparem nisso. A gente vai passando, então, as datas importantes, tá bom, gente? Então, assim, né, Pedagogia das Mídias e Imagens, que já começou, né, junto com o Seminário 6, no sábado retrasado, professora Andresa, e seminário com a professora Patrícia. Pedagogia das Mídias, vocês já podem se programar para ir para o polo, fazer a avaliação final no sábado de manhã, no dia 30 de julho de 2022, como a gente fazia antes da pandemia, tá? Quem não puder fazer no sábado de manhã, tem a opção de fazer a substitutiva, apresenta atestado, comprovante profissional ou de saúde, tá? Os dois estão previstos na legislação, que vocês podem apresentar para fazer a substitutiva. A substitutiva é no dia da semana, dia 4
de agosto, tá? Se eu não me engano, é uma quarta ou quinta-feira, ok? Aí é de noite no polo também. A opção para quem não pode ir no polo no dia 30, no sábado de manhã, tá? E aí depois aquela recuperação final. Isso, só isso, Ellen. A substitutiva só mediante atestado profissional ou de saúde, tá, gente? Tem que ser um dos dois, ok? Para quem não conseguir atingir a nossa média, né? O conceito C, a nota 60, né? Nota 6, após a avaliação final, tem a opção de fazer o exame, recuperação, né? No polo, no dia 13 de agosto, ok? Isso é só para quem não atingiu com a avaliação final. Então, fez a disciplina, fez a avaliação final ou a substitutiva e não atingiu, ficou em exame. Então, mesmo assim, tem essa possibilidade de fazer essa recuperação no polo. Lembrando que a recuperação final, essa, né, que é o exame, ela tem dois conceitos possíveis só, né? Ou o aluno tira nota C, que é o máximo, ele é aprovado, ou o aluno tira nota D e não é reprovado. E é reprovado, não conseguiu atingir o desempenho mínimo da disciplina, tá? Então, a gente volta a fazer na sistemática que a gente estava fazendo, vinha fazendo, né? Conforme prevê a legislação da EAD, antes da pandemia. Vocês ficaram um bom período aí fazendo as atividades online, mas agora vocês retornam ao polo, né? Aos polos de vocês e tem essas avaliações aí. Lembrando, então, que a avaliação presencial, ela tem o peso de 50%, né? Metade da disciplina é a avaliação presencial no polo. Então, procurem fazer agora todas as atividades EAD, todas as leituras. Isso é bastante importante para que vocês cheguem preparados para fazer uma boa avaliação presencial no polo e conseguir, né, um bom desempenho, que é o que a gente sempre espera, né? Então, aqui as datas de pedagogia das mídias. Seminário 6 é um seminário integrador, né? O último seminário. Como todo seminário integrador do nosso curso, eles não têm recuperação prevista, né? Então, no seminário 6, a proposta pedagógica é diferente. Ela é uma recuperação processual. A professora Patrícia explicou para vocês na web, né, na semana passada, que vocês têm aquele prazo regular de 10 dias para fazer as atividades de cada módulo e podem atrasar até mais 10 dias, né? Então, podem até levar até 20 dias para fazer. Só que daí tem um desconto na nota, né? O máximo que vai valer é 80%, 85% da nota que tinha o prazo inicial, tá? E não tem recuperação final, não tem exame. Essa recuperação tem que ir correndo atrás, tem que ir fazendo, né? Então, vamos esperar que vocês não precisem fazer, vocês consigam dar conta e ir fazendo no decorrer do semestre, para já garantir, né, um bom desempenho, uma boa aprendizagem. O seminário está todo focado, assim, em fazer exercícios, né, para que vocês desenvolvam habilidades de normatizar, de fazer referência na BNT, de fazer citação, enfim, escrita e normatização, né. Já a pedagogia das mídias está trabalhando toda aquela temática, né, de o quanto essa nossa cultura visual e midiática também educa, mesmo que não na escola, né, conforme a professora Andresa conversou com você semana passada. Então, isso em relação às duas disciplinas são as datas importantes, tá? E aí, as defesas de TCC, elas vão ocorrer até o dia 17 de outubro, tá? Então, até 17 de outubro, vocês todos vão ter que ter feito a banca de defesa do TCC, aonde vocês vão apresentar a versão final da pesquisa de vocês para o orientador e mais 2 colegas professores que vão compor essa banca e vão estar avaliando os trabalhos de vocês, né? Quem tiver co-orientador, alguns de vocês já têm co-orientador, inclusive entre os tutores, o co-orientador vai estar junto, tá? As bancas de defesa do TCC, pelo fato de mobilizar vários professores, né? Tem que ter o aluno, mais o professor orientador, co-orientador e mais os professores da banca, elas poderão ocorrer de modo online,
tá? Isso vai ser combinado com vocês, né, mais para frente, como é que cada orientador vai encaminhar essa questão das suas bancas, né? Qual plataforma vai utilizar, como é que vai fazer, qual será a data, qual será o período, qual será o formato, tá? Mas os conceitos do TCC2, né? Ou seja, vocês vão estar com esse TCC concluído até o dia 24 de 10. Até dia 17 de 10, vocês defendem. Provavelmente vocês vão ter uns 2 ou 3 dias ainda para trabalhar na versão finalíssima. E aí depois o conceito final tem que estar no portal do aluno, no sistema de vocês, no histórico do curso de vocês, até o dia 24 de outubro. Suelen, não sei se tu quer complementar, se eu estou esquecendo alguma coisa sobre o TCC. Senão a gente segue. Oi, Raquel. Não, a princípio não, Raquel. É tudo nesse sentido, né? Tranquilo. Joia. Beleza. Então ali, gente, abaixo tá o e-mail da Congrade, tá? Se vocês precisarem conversar com a coordenação do curso, tá ali. congradepad.cln@urgs. Depois abaixo vocês vão ver, tem o Instagram para vocês seguirem as novidades, notícias, enfim, da área da educação, cursos, etc. Vocês podem seguir na rede social. E abaixo tem o site do curso, onde vocês podem acompanhar, ler as nossas resoluções, retomar, né, as novidades. Esse resumo também está disponível no site. Não sei se a nossa técnica Laís já colocou, mas ele está disponível no site. Marta, queres perguntar agora? Por favor, prof, uma dúvida. Eu ainda não tenho nota do TCC1 e lá no Moodle, eu não sei se é só o meu está escrito ainda backup do lado do TCC1. Isso está para todos nós, o TCC1 houve um problema técnico e nós perdemos a versão original da disciplina, e aí o CPD, o Centro de Processamento de Dados da URGS, fez uma versão 2, que é um backup da 1. Então essa é a versão correta. A disciplina do TCC é esse backup para todo mundo, tá? Então está certinho lá então, isso? Isso, lá está tudo certinho. Sobre tu estares com o NI, tu conversa com o teu orientador, daí por que tu ficaste com o NI, tá? Porque isso aí é uma questão com o orientador do curso, do TCC. Eu não tenho nota nenhum, nem da primeira versão, nem da versão final, nada, prof. Eu já mandei mensagem até para a prof, mas eu não obtive ainda uma resposta a respeito no portal, Marta? No portal ou no Moodle tu tá falando? Moodle? Moodle, prof. Tá, então dá uma olhadinha no portal, tá? Eu tenho que ir no portal para ver, então? Isso, vai no portal para ver se tu tem o conceito já atribuído lá no portal, né? Tá Porque certo. no Moodle pode ser que tua orientadora perdeu no meio desse backup, ou tá recolocando, enfim, mas isso tu também conversa com ela. É importante ter o registro no Moodle também, tá? Mas o que vale é o que tá no portal. Tá certo. Tá, obrigada. O ideal é que estejam os dois congruentes, né? Aquilo que tu tens no portal tem que estar no Moodle, tá? Tá, porque eu já entreguei tudo, mas eu não obtive nenhum parecer ainda, por isso que eu tô preocupada, tá, prof? Obrigada. Com ela, provavelmente ela vai começar a fazer as reuniões de orientação, né? Agora para o TCC2. O meu pesquisa de campo, eu tô bem preocupada. Isso. Então, conversa com a tua orientadora, certo? Tá, obrigada. Ok, bom, então seguindo aqui, gente, a questão do estágio, tá? Do estágio dos anos iniciais, como é que ficou? Nós, no momento, temos apenas 6 professores para atuarem no estágio de anos iniciais, nós não temos um número suficiente de docentes. Semestre passado, em janeiro, nós já começamos com 4 apenas, e foi bem complicado, porque depois os outros entraram, então a coisa foi bem enrolada, né? Vocês lembram de como é que foi o semestre? Então, esse semestre, devido a esse fato de termos apenas 6 professores no momento, que não é o suficiente para todos os estágios que nós temos que acompanhar, né, de cada um de vocês, nós optamos por postergar, então, a data de início do estágio dos anos iniciais. Vai começar somente no dia 23 de julho, depois que a próxima equipe de professores tiver sido selecionada via edital, e vai terminar, então, no dia 5 de dezembro, tá? O estágio dos anos iniciais.
Aí a gente tem a previsão, né, de que a gente tenha mais professores orientadores, vocês vão ter uma turma menor, né, como vocês tiveram a partir de fevereiro deste semestre, tá? Mas a data ficou assim. Então, para peticionamento dos TCEs, os termos de compromisso de estágio, nós estamos prevendo que vocês comecem a peticionar a partir de 23/7, 23 de julho, e que esse processo de abrir os peticionamentos vá até o dia 15 de agosto, tá? Depois a gente prevê que vocês iniciem a prática na escola no máximo até 19 de setembro, é a mesma carga horária, são 90 horas de prática e 20 horas de observação, somando 110 horas de estágio ao todo. O seminário presencial nos polos daí, então assim, por um lado a gente vai poder fazer as bancas de TCC online, mas apresentar o estágio, o relatório de estágio, vocês vão fazer presencialmente nos polos também, tendo como data limite até 14 de novembro, tá? Então, até 14 de novembro vai ser estipulada a data para que vocês vão aos polos fazer esse seminário, né, essas apresentações dos estágios de vocês, das práticas de vocês. E, em seguida, na semana seguinte, a gente prevê a postagem da versão final do relatório de estágio até 21 de novembro e os conceitos no portal até 5 de dezembro, e aí nós entraremos em férias, tá? Vamos ter um recesso a partir desse período, né? Ok? Bom, então, seguindo, a questão da organização semanal do semestre, tá, gente? Vai ser exatamente igual foi no semestre passado. Então, segundas e sábados, a gente eventualmente vai ter alguma reunião, vai ter alguma aula online, vai ter algum encontro, vai ter algum mini curso de extensão, tá? Eventualmente, segunda e sábado. E as avaliações finais nos polos, né? Serão provavelmente nos sábados, tá? Terças e quartas-feiras vão ser dedicadas ao TCC, às reuniões de orientação de trabalho de conclusão de curso, tá? Então, isso também depende se vai ser terça ou se vai ser quarta, vai depender de cada orientador de trabalho de conclusão de curso de vocês. Alguns escolheram a terça, outros a quarta. E é isso, vocês já podem anotar essas reuniões semanais de vocês, tá? Com os orientadores de TCC de vocês. E quintas e sextas ficaram reservadas para o estágio, para as reuniões de orientação de estágio, para trabalhar em cima dos planos semanais, os planos de ensino, os planos de aula, o projeto, né, de ensino, isso tudo, todas essas orientações do estágio vocês vão fazer às quintas ou sextas-feiras, a depender de cada orientador de estágio, mas isso, claro, somente a partir de 23 de julho, que é quando começa o estágio de docência de anos iniciais, tá? Bom, seguindo aqui então, a gente compartilhou, colocou junto aqui alguns links, tá? Que vocês podem acessar. O link para um roteiro, né? Um template de como fazer o TCC, o template do TCC tá ali. Aí depois, um outro link que tem as orientações e os documentos, os formulários que vocês precisam para poder entregar, né? Fazer a entrega do TCC. Então, lembrem, o TCC, ele tem que ter um mínimo, a versão final de 30 páginas, o máximo de 50, entre 30 e 50 páginas, seguir essa estrutura desse template, estar de acordo com as normas ABNT, tem que estar de acordo com a linguagem formal, né, com a língua portuguesa na sua norma culta, e vocês vão entregar ele com uma versão final em PDF, né, nesse template, nessa formatação, e vocês vão precisar assinar um termo de autorização, porque ele vai ficar publicado no nosso repositório de trabalhos acadêmicos, o LUME, que é o repositório de trabalhos acadêmicos de todos os alunos da URGS, né? Cada um de nós que já foi aluno da URGS, se tu pesquisar pelo nome da pessoa, tem o trabalho que ela publicou, que ela escreveu ao longo do seu curso
lá no Lume, tá? E os de vocês também. Então, aí tem todo esse termo de autorização, tem todo o passo a passo que vocês precisam seguir para poder fazer a entrega do TCC, tá, gente? Isso é obrigatório, né? Fazer essa entrega formal, para formalizar, para ficar nos registros, porque isso está previsto, né? Como uma atividade curricular do curso para coleção de grau, para que vocês possam se formar, tá? E tem também um manual de normas ABNT no terceiro link, que vocês podem usar sempre para consultas, caso tenham alguma dúvida e tal, podem consultar esse manual que está ali, nesse link, nesse terceiro. Certo, pessoal? Bom, então, o nosso Instagram, né, para que vocês possam seguir e acompanhar as novidades das redes sociais. O nosso site do curso, que tem todas as nossas resoluções, as resoluções de estágio, as resoluções de TCC, resoluções das horas complementares, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, o PPC do curso, né, o projeto pedagógico, que é o que guia como é que o curso funciona, tudo vocês encontram lá, além desse próprio resumo, tá? E esse próprio resumo aqui a respeito do semestre, né? Que é o calendário do semestre, tá? Alguém com a mão levantada? Renata? Pode falar, Renata. Renata, não me escuto. Acho que tu está Tá ouvindo agora, professor? Agora sim. Aham. Tá. Só surgiu uma dúvida, prof, sobre os encontros no polo. Então, nós vamos ter o encontro do seminário e teremos o encontro também do relatório do estágio? Isso. Conforme está ali, né? No seminário, voltando. Seminário vai ser dia 8 de outubro, tá? Da disciplina E vai de ter seminário. daí o relatório presencial O do relatório estágio. até 14 de novembro, então em novembro. Tá? Então são essas Certo. datas aqui. Ah, ok, então não vai. Então são 4 encontros no polo? São aqui, ó, vamos voltar lá. Vamos contar. Pedagogia das mídias, final de julho. 1. Seminários, começo de outubro, 2. Defesa de TCC online. Estágio. É essa que eu ia perguntar. A defesa do TCC não vai ser presencial, então, vai ser online? Ela pode ocorrer de modo online. Ah, tá. Essa é uma das minhas dúvidas, então. Daí só para conferir, então, porque daí é para mim programar, né, para poder ir. Claro. Nesses pontos. Tranquilo. Não, compreendemos. E aí o seminário presencial nos polos, começo de novembro, tá? Final de julho, começo de outubro, primeira quinzena de novembro. 3 datas. Certo. Ok. Tânia, pode perguntar. Oi, prof. Oi, Tânia. Prof, a minha dúvida, a senhora não falou ainda, é sobre pelas horas complementares. Eu solicitei, aí eu não sei como que a gente recebe resposta, prof. Eles estão dando as respostas, todos os processos recebidos foram analisados e as respostas estão indo por e-mail, mas realmente não foram todas. O setor acadêmico está dando as respostas aos poucos. Vocês vão receber nas próximas semanas. Eu agora em setembro, eu vou ter uma nova data, se a minha não for indeferida, para mim solicitar de novo e colocar as que me faltam ainda, isso? Isso, exatamente. Em setembro vai ter uma nova data, depois, no ano que vem, nós estamos pensando em abrir ainda mais dois períodos, tá? Para que vocês possam fazer. Porque ainda me falta bastante, me falta uma outra modalidade de horas complementares. Sim, para vários de vocês, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Bem tranquilo. Kátia, vou passar para Kátia. Tranquilo, Tânia? Obrigada, prof. Eu que agradeço. Kátia, pode... Oi, boa noite. Boa noite. Prof. Boa noite. Assim, na verdade, é só para ficar assim
bem claro, eu acho que eu já entendi, mas só para ver se está certo mesmo. Ali, o início da prática até 19 de setembro, né? Então, por exemplo, eu posso iniciar dia 1º de setembro, por exemplo. 1º, 2, Se enfim. tu estiveres com... É a mesma dor de cabeça que nós tivemos no semestre anterior, né? Tu podes iniciar a partir do momento que o teu TCE for homologado. Vocês lembram? Uhum. Lembra que Sim. a gente abriu o O meu até peticionamento que foi do SEI? rápido, né? Tive sorte. Não, assim, nós temos tido notícias de que está funcionando melhor agora, tá, gente? Então, assim, houve uma reorganização do setor de estágios, uma reestruturação. Então, assim, as notícias que a gente tem, elas são positivas. Acredito que vai ser um semestre mais tranquilo para todo mundo, tá? Mas é isso. Abrindo o peticionamento, né? Tu vai abrir até dia 15 de agosto. Assim que o teu TCE for homologado, tu receber aquele e-mail de homologação, tu vai, claro, conversar com o teu orientador, né? Tu vai ter teu orientador de estágio. E aí tu inicia a prática na escola. Tá. Tá? Eu já até vi a escola que eu vou iniciar, já falei com a diretora, é uma escola municipal aqui, né? E, enfim, já tenho contato, assim, essa parte vai ser bem tranquila, que eu já tinha feito no início umas observações ali no início do curso, né? Não sei se foi pela Ritter ou se foi da URGS, enfim, mas eu já conhecia ela, né? Então, quanto a isso é mais tranquilo, era mais assim para saber, porque eu achei que ia ter que começar em agosto já, né? Não, Então, não necessariamente. Não tá. necessariamente. Até porque a gente tá, assim, nós postergamos para final de julho, porque nós sabemos, né, que as escolas estão voltando das férias daí. Aí, claro, nós não temos professores, né? Mas também Sim. coincide com o retorno das férias das escolas. E vocês É. podem ver que o semestre agora, ele tá bem mais comprido, ó. Vocês vão ter até dezembro. Então, assim, não vai ser tão corrido como foi o semestre passado, tá? Vai ser bem mais tranquilo. Vocês vão poder começar ali, né, em agosto, ou na metade de agosto, ou no Sim. começo de setembro, até a metade de setembro, e vai dar tempo de fazer todas as 110 horas e fazer o relatório com bastante calma e apresentar, enfim, né? A gente vai ter um tempo maior dessa vez. Certo? Entendi. Obrigada, Raquel. De nada. Mônica. Boa noite. Uma parte já foi respondida, mas a data dos seminários, né? Primeira quinzena de novembro, tem previsão de sair a data exata de até quando, mais ou menos, a gente vai saber? Eu acredito que vocês vão saber, pensando que o estágio vai começar final de julho, 23 de julho. Eu acredito que vocês vão saber lá por setembro. Porque daí os professores, eles vão ter que combinar, né? Entre eles, como é que vai ser. A gente não tem a equipe ainda, então primeiro, esses professores vão ter que começar a integrar a equipe, aí eles vão ter que fazer as reuniões pedagógicas para combinar como é que isso vai ser e definir essa data. Então, eu te diria assim, né? Daria um mês ali. Final de agosto, meados de setembro, tá? Começo de setembro ali, Mônica. O que tu acha, Suelen? Acho que por aí, né? Para se ter a data definida de quando vai ser o seminário. Sim. Eu acho que minimamente meados de agosto, né? Aí para a gente conseguir saber aproximadamente, né, de acordo com os TCEs, né, quando que vai ser esse seminário. Tem que esperar um pouquinho. Mas com certeza vocês terão 2 meses antes para conseguir se organizar. Eu diria ali até o começo de setembro ali, para a gente conseguir fazer todas essas pedagógicas, essas combinações, fazer essa observação de como é que vai estar o andamento dos peticionamentos e tal, Mônica, tá? Então, Certo. espera para setembro. Tá. O TCC, eu cheguei um pouquinho atrasada. O TCC, então, ele vai poder ser apresentado online também. Sim, o TCC pode ser feito a banca online. Pode sim. Obrigada. São 3 idas ao polo obrigatórias, tá? Final de julho, começo de outubro, começo de novembro. Ok? Certo, Mônica. Passando então para Cristine, pode. Certo. Pode falar, Cristine.
Oi, Raquel. Só como representante, as minhas maiores perguntas da turma é sobre o estágio do EJA ficar para ano que vem. Isso, e até a questão, até por fazer parte da comissão de formatura e não me preocupar com isso esse ano, não é? Enfim, isso já tem uma definição e os estágios já foram, esse estágio da ensino fundamental pode ser na nossa cidade, né? Isso Sim, eu acho que a Sueli já respondeu. Vocês vão poder fazer, sim, os estágios nas cidades de vocês, nas escolas de escolha de vocês, municipal ou estadual. O estágio dos anos iniciais vai ser bem aberto, como foi este, tá? Sobre o estágio de EJA, ainda não temos uma definição, tá? Nós temos duas possibilidades. Ou fazer o estágio entre março e junho ali, né? E aí, realmente, isso vai implicar na postergação da formatura, né? E aí nós estamos a depender de várias deliberações da Pró-Reitoria de Graduação e da própria Congrade a respeito disso, tá? Ou fazermos nesse período aí intermediário, que seria no verão, né? Mas aí tem outras complicações aí no meio, né? Que é escolas abertas, né? Enfim, lugar onde vocês poderiam fazer o estágio. Então, isso não está definido ainda, tá, Cristine? Realmente é algo que não temos uma definição no momento. Não, Raquel, me preocupo, porque no fim fiquei como representante para a formatura, e é a minha primeira formatura, e eu não sei quanto tempo para planejamento de formatura isso demanda, né? E aí eu estou bem perdida nisso, porque os meus colegas ficam me perguntando, Cris, como é que vai funcionar? E eu disse, gente, eu também não sei, então eu não sei quando é que a gente inicia, como é que funciona, só por isso que eu estou preocupada. Vamos falar sobre formatura também daqui a pouquinho, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre a formatura. Tá bom, então. Mas sobre o estágio de EJA, realmente, eu não tenho um posicionamento final para dar para vocês, tá, pessoal? Infelizmente, assim, ainda não foi definido como é que vai ser, certo? Bom, eu vou deixar mais a pergunta da Nirvana, daí eu falo mais um pouco, tá, gente? Depois as demais a gente vai respondendo para dar tempo, senão é capaz da gente ter problema com o tempo. Nirvana. Boa noite, professora. Boa noite. O seguinte, nós vamos ter que fazer nosso TCC, né? A maioria implica em estudos nas escolas. E eu já entrei em contato com a escola aqui, porque o meu tema é EJA, e tem uma só escola aqui em Cidreira que trabalha com a EJA, mas para fazer essa pesquisa eles pedem a autorização da SMEC, o encaminhamento para a escola, todo aquele processo, né? Quando é que nós podemos ter esses documentos para já começarmos a trabalhar no nosso TCC? Isso vocês têm que conversar com o orientador de TCC, né, Nirvana? Porque daí o professor, quem é o professor responsável pelo orientador, pelo TCC? É o professor orientador, tá? Então, assim, todas essas questões específicas da minha pesquisa de TCC, né, ou seja, da pesquisa de cada um de vocês, vocês têm que conversar com o professor orientador. Não sei se a tua professora orientadora já entrou em contato, já começou a fazer as movimentações para as reuniões de orientação agora desse semestre. Já eu tenho, não, ainda não, mas eu já tenho a carta de anuência, né? Ela já me passou, a gente já discutiu isso, mas nós precisamos daquela autorização, encaminhamento da URGS, né? A apresentação do aluno, e isso ainda não temos. Então, toda essa burocracia que a gente tem que tudo cumprir com para ela. conseguir trabalhar na escola, é tudo com a orientadora, então. Isso, é tudo com cada orientador, porque cada orientador tem o seu tema, tem a sua metodologia de trabalho, tem as suas questões. Então, se o orientador tiver que pedir alguma coisa para a coordenação do curso ou para algum outro setor, ele encaminha daí. Aí é tudo via orientador, tá? Certo, obrigada. Certo, de nada. Gente, daqui a pouco eu vou abrir para as questões de vocês, tá? Só vamos seguindo aqui para a gente não atrasar muito nas questões que a gente tem que conversar, mas fiquem aí com a mão levantada, daqui a pouco a gente já segue aqui, só para a gente não atrasar muito, tá? Bom, então assim, os links para as reuniões online a gente vai continuar fornecendo para vocês no Moodle acadêmico, tá? Provavelmente nós vamos continuar trabalhando com o Teams e mais também com a plataforma MConf, que os professores vão, acredito que vários deles vão usar para fazer as reuniões de orientação semanal com vocês, tudo mais, tá? Então, serão as plataformas que a gente mais vai usar.
mas pode ser que algum professor também opte por trabalhar com o Meet, enfim, são vão acessando via os professores de vocês e via Moodle, tá? Que mais? Observações, tá? Aqui eu já coloquei para a gente anotar. Gente, anotem isso é importante. O que vocês precisam atentar agora, tá, gente? Nós estamos na reta final do curso. Então, abram os históricos de curso, né? Histórico do curso de vocês lá no portal do aluno, cada um abre o seu. Verifica como é que vocês estão de horas complementares. Lembrem-se que vocês têm que ter 14 créditos em 2 modalidades diferentes, tá? Não pode ser só curso online, não pode ser só extensão. Esses cursos, esses mini cursos que vocês fazem, eles são considerados extensão. Isso é uma modalidade. Mas tem que ter uma outra modalidade, que pode ser iniciação científica, pode ser disciplina extracurricular, pode ser estágio, né, os estágios remunerados, os não obrigatórios, aqueles todos, eles também contam como horas complementares. Pode ser representação discente em algum movimento, tá, ou em algum setor, alguma representação dentro da universidade. Enfim, lá tem a resolução no nosso site, que tem todas as modalidades, todos os tipos. Não pode ser só extensão, tem que ter 2 modalidades, pelo menos 14 créditos. Pode ser 1 crédito de outra modalidade e os outros 13 créditos de extensão, não tem problema. Falando nisso, acabei de lembrar que o site do Salão de Iniciação Científica da URGS já está no ar. Logo, logo vão abrir as inscrições para vocês apresentarem trabalhos, né, para os alunos apresentarem trabalhos no Salão de Iniciação Científica, no Salão do Ensino da URGS, e esse evento conta como iniciação científica, tá? Então, vale a pena vocês já digitarem no Google ali, né, Salão URGS 2022, acessarem esse site, ficarem de olho nas inscrições, se prepararem para apresentar um pôster ou uma comunicação online. Tem modalidade de apresentação online esse ano também, ele vai ser híbrido. Quem quiser ir para a URGS apresentar no campus pode, né, apresentar fisicamente pode, mas quem quiser apresentar online também pode, tá? Que nem vídeo, como foi feito durante a pandemia. E é iniciação científica, é uma outra modalidade, não é extensão, tá? Então, eu, se fosse vocês, não tivesse as horas complementares, eu aproveitaria essa oportunidade, né, para preencher a segunda modalidade de horas complementares que tem que ter, apresentando no salão, tá, gente? Isso é um dos pontos que vocês têm que atentar agora, porque quando chegar a hora da formatura, vocês precisam ter as horas, né, integralizadas. Esses créditos complementares integralizados, 14 créditos, 2 modalidades. Outra coisa que vocês precisam prestar atenção é baixar o histórico, né, abrir o seu histórico e ver se está tudo ok com as disciplinas ali. Que nem a gente estava conversando agora há pouco com a Marta. No portal, vocês têm que ter os conceitos certinhos, né? A, B ou C. E a definição de aprovado em todas as disciplinas que já foram, que a gente já fez, que a gente já concluiu. Se vocês tiverem alguma pendência, vocês não se formam, tá? Vocês vão acabar tendo que ficar para repercurso. Se tiver alguma coisa pendente na época da colação de grau, vocês não conseguem colar grau. Então, também, né? Anota, se programa para colocar, né, na sua agenda ali um tempo para abrir o seu histórico e analisar ele, ver se está tudo ok. Pegar aqueles 10 minutinhos para fazer isso. Se não tiver ok, daí vocês vão ter que escrever para a Congrade, vocês vão ter que entrar em contato com os professores das disciplinas que tem alguma pendência, que vocês saibam que ficou algo para trás, para tentar regularizar a situação de vocês, tá? Então, isso é bem importante, especialmente agora que a gente está nessa reta final, né? Nessa fase de formação. Ok. Professora Raquel, eu achei a minha nota fala? lá. Quem fala? É Marta, prof. Marta, prof. Oi. Prof, eu achei a minha nota lá. Tá lá o conceito A, eu achei. Só fiquei preocupada porque não está no Moodle. Mas conversa com a tua orientadora para ver se ela consegue fazer esses registros, que é bom que esteja, né? Tudo no Moodle. O Moodle é o nosso grande repositório, né, gente? Então é importante que tudo esteja sempre no Moodle. Conversa com a tua orientadora a respeito disso.
Tá, obrigada, tá, prof? De nada. Tá tudo certinho. Ok. Bom, seguindo lá então, gente, sobre as disciplinas extracurriculares, né? Eu sei que alguns de vocês já fizeram peticionamento. Então, a professora Suelen abriu o processo no SEI, foi durante as minhas férias. Então, assim, os resultados desses pedidos, ele vai ocorrer no dia 23, ou seja, essa semana ainda, e a divulgação vai ser feita via Moodle, tá? A gente vai informar os alunos que foram contemplados, né, com esses pedidos de matrícula via Moodle, tá? Estamos pensando em ofertar outras disciplinas extracurriculares para o semestre que vem, talvez até nesse intervalo, nesse recesso do verão, ali entre dezembro e fevereiro, mas não está nada definido ainda, tá? Então, sobre as disciplinas extracurriculares, é isso aí. A questão do reconhecimento do curso pelo MEC, tá, gente? Então, essa mensagem chegou hoje, certo? É aquela avaliação do curso que reconhece o curso como um curso credenciado no Ministério da Educação, ou seja, que valida os diplomas de vocês. Isso vai ocorrer entre o dia 29 de agosto e 31 de agosto desse ano, tá? Então, vou ler aqui a mensagem que recebemos hoje. De acordo com as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, procedimentos da Diretoria de Avaliação da Educação Superior, informamos que foi fixada a data de visita para avaliação em loco nesta instituição. A visita será na modalidade avaliação externa virtual em loco, vai ser digital. A comissão designada para avaliação, referente ao processo do ato autorizativo, reconhecimento de curso EAD, tem todos os números dos processos ali e tal, realizará a visita no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2022. A partir do contato dos avaliadores com o interlocutor da instituição de ensino superior, ocorrerá até 7 dias antes da visita, a instituição poderá interagir com a comissão para preparação da avaliação em loco, tá? Por que eu trouxe essa mensagem para vocês? A gente já tinha falado um pouquinho sobre essa avaliação numa das últimas webs que a gente fez, tá? Essa avaliação é que valida, né, todo o curso, todo o credenciamento de vocês, que valida o diploma, né? E a gente vai precisar que alguns alunos estejam disponíveis nessa data, em algum horário, a gente vai combinar com vocês, para responder as perguntas dos avaliadores sobre o funcionamento do curso durante esse período, para esse fim de reconhecimento do curso, de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação, tá? Então, fiquem atentos a isso. É possível que a coordenação entre em contato com alguns de vocês para pedir, né, essa participação de vocês nessas reuniões junto com essa comissão que vai avaliar o curso para ver se ele está de acordo com a legislação, se nós estamos cumprindo os parâmetros para que o curso seja reconhecido pelo MEC, para que os diplomas de vocês sejam válidos, ok? Bem, seguindo então o próximo assunto, o último assunto, tá? Esse aqui é o último slide, e aí a gente abre para a gente poder conversar. A comissão de formatura foi definida, foi estabelecida, né? Em Arroio dos Ratos, a gente vai ter Aline e Evelyn. Em Balneário Pinhal, a gente vai ter Renata e Bárbara. Tá? Em Serafina Correia, a gente vai ter Fabiane e Alessandra. Me confiram se é isso mesmo, que agora a Cristine falou que ela está como representante. Sou eu e a Evelyn. Ratos é a Cris, e Tá. a Cristine Baques e a Evelyn. A Aline, ela concorreu com a Evelyn. Ok. Então tá. Então essa informação aqui não procede. Certo. Então vamos ajustar. Depois a gente refaz. Então é Cristine. Estou escrevendo, gente. Então tá, ficou Cristine e Evelyn. Depois eu arrumo lá. Bom, e assim, ó, gente. Cristine e Evelyn em Arroio dos Ratos. Tá bem. Vai ter uma reunião junto com o setor técnico do campus, que é responsável pelas formaturas, na terça-feira que vem, sem ser amanhã na outra, dia 28,
às 9 da manhã online, tá? Então, gurias, eu vou enviar, né, para a Cristine, para a Evelyn, para a Renata, para a Bárbara, para a Fabiane, para a Alessandra, o link para que vocês possam se organizar para participar dessa reunião no dia 28, às 9 da manhã. E aí lá eu entendo que vai ficar um pouco mais claro para vocês, né? A Cristine já mencionou essa questão de como é que a gente vai proceder em relação à formatura, tá? Nós também, honestamente, não dominamos esse assunto, né? Essa é a primeira edição deste curso EAD, então nós nunca fizemos antes formatura de curso EAD. Vai ser um aprendizado que a gente vai fazer junto. Mas esse setor técnico do campus, ele é responsável por todas as formaturas dos cursos presenciais, então eles vão poder nos orientar. E o que a comissão de formatura, né, essas 6 pessoas aqui, esse grupo, já podem começar fazendo seguir lá o Instagram, Colação de Grau URGS, que tem informações de como é que funciona, né, as colações de grau, e tem as notícias de como é que está funcionando a cada momento. E o site da Colações de Grau, Colação de Grau URGS, está no Google, digita no Google, Colação de Grau URGS. Vai aparecer o site do setor da URGS, que é responsável pela colação de grau, e tem todas as orientações ali. Esse é o primeiro passo, tá, gente? É ler e estudar a respeito de como é que funciona isso dentro da URGS, no Instagram e no site. Segundo passo, participar dessa reunião. Vou enviar o link para vocês essa semana ainda, para que vocês participem, tá? Então, comissão de formatura já pode colocar na agenda. Dia 28, às 9 horas, tá? Vou mandar para vocês por e-mail, ok? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida sobre esse tema? Cristine. Então é a Cristine e a Evelyn que ficaram em Arroio dos Ratos, ok. Bom, gente, então assim, o que a gente tinha para trazer é isso. Lembrando que esse resumo completo, tá? Com todo esse esquema do nosso calendário, ele está disponível tanto no site quanto nas disciplinas ali no box de início de seminários integradores e de pedagogia das mídias e imagens. A matrícula no TCC2 está sendo concluída, tá? Deve aparecer o Moodle para vocês, a professora Suelen vai sincronizar. Essa semana deve aparecer o Moodle de TCC2, e aí vocês já vão ter o espaço para trabalhar o TCC2 dentro do Moodle com os orientadores de vocês, tá? Mas o espaço de estágio dentro do Moodle vai aparecer só lá a partir do final de julho, tá? 23 de julho está previsto o início do estágio. Quase que eu fiz a cagada maior. Então, vamos lá. Vamos abrir para as perguntas, tá bom? Eu vou seguindo aqui as mãozinhas. E aí, se a professora Suelen quiser trazer alguma coisa também do chat, fica bem à vontade, tá? Suelen, mas seguindo aqui as mãozinhas, seria agora a Melânia. Melânia, pode fazer a tua comunicação. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida seria com relação às questões de estágio, com relação à carga horária de estágio dos anos iniciais. Como que está previsto esse funcionamento? Assim, tem um número mínimo semanal e máximo? Mesma coisa que foi em educação infantil, são 110 horas, né? 20 de observação e 90 de prática, tá? Em princípio, o ideal é que vocês façam 20 horas semanais. Por quê? Ai, perdão, gente. Perdão. 20 horas. Ai, coisa boa que ele tá gostando. Eu vou mandar mais, vou começar a mandar Sabrina, mais joguinhos. Ligar teu microfone. Eu fico com pena que alguns não conseguem jogar, não têm acesso, mas aí ajuda quem consegue, né? Sabrina tá com o microfone ligado. Desculpa. Não, sem problemas. Bom, então, Melânia, é isso, né? O ideal é que vocês façam 20 horas por semana, para que vocês tenham esse acompanhamento de como é que o ensino, né, o ensino fundamental, os anos iniciais funcionam. Geralmente, um pedagogo que tem uma turma,
ele fica ali 16 horas por semana, né, junto com a sua turma, tem as suas horas atividades, então se vocês fizerem de 16 a 20 horas por semana, tá ok. Mas tem aqueles casos que a pessoa precisa conciliar os estágios, está fazendo um estágio não obrigatório, ou tem um trabalho, não consegue se liberar e tal, aí isso vai ser analisado caso a caso, junto com o orientador de estágio, tá? Mas assim, a carga horária total é 20 horas de observação e 90 de prática. Como isso vai ser distribuído, daí vai ser analisado caso a caso, junto com o professor orientador, tá? Vocês vão peticionar e ele que vai assinar junto com vocês, tá? Lembrem-se que não pode ter mais de 30 horas de estágio por semana, tá, gente? Sob pena de invalidar o diploma. Hoje nós ficamos sabendo de uma pessoa que fez mais de 30 horas semanais de estágio entre o não obrigatório e o curricular. Isso é muito grave, tá? Porque isso pode invalidar o diploma da pessoa, tá? Então, tomem muito cuidado, gente, muito cuidado, para não passar as 30 horas semanais, tá? Melânia, não sei se te respondi. Então, teria esse cuidado com o máximo, mas se ficar, por exemplo, entre 16 horas, por exemplo, só vai ampliar a quantidade de dias lá no final, mas Isso. Cumprindo essa carga horária, como a gente está com esse semestre, talvez com um pouco mais de fôlego, digamos, em termos dele ser um pouco mais no último semestre, a gente não teve muito essa possibilidade em função dos atrasos que nós tivemos, mas se correr, tudo bem, então é tranquilo nessa média, assim, então de 16 a 20 horas. Bem tranquilo. Isso seria o ideal, né? Aí, claro, aí, caso a caso, vocês analisam daí com o professor orientador, tá? Porque daí é uma questão muito particular. Certo, Melania? Tem um prazo final para a prática ser encerrada nos estágios? Tem, tá ali no... Vamos retomar o slide aqui, ó. Então, assim, como o seminário vai ser até 14 de novembro, a gente prevê que vocês terminem a prática ali, né? Façam a prática ao longo de setembro e outubro. E aí, no máximo ali, começo de novembro, tem que terminar essa prática, né? Ela não pode ser muito extensa, porque até 14 tem que acontecer o seminário nos polos. 14 de novembro, tá? Então, pensem, assim, num período de, no máximo, 2 meses, né? Para realizar essa prática. Setembro, outubro seria o ideal, né? Ok? E uma última questão, as questões de TCC, os orientadores já estão definidos, a princípio continuam os mesmos que o semestre anterior? Sim, é o mesmo orientador, né? Até porque tu já fizeste todo um percurso, né? A única pessoa que trocou são os orientandos da professora Neila. A professora Neila desistiu, né, da orientação, então os orientandos dela foram para a professora Andresa. Os demais permanecem com os mesmos orientadores, tá? Então procurem os orientadores de vocês. Mas é esse percurso, tá, gente? O TCC e o estágio, eles têm orientadores, porque o orientador, ele não é só um professor, tá, gente? É diferente. O papel é diferente. Tem uma mediação muito mais intensa, né? Uma interação muito mais intensa, no sentido de conviver mesmo muito mais com um orientador de estágio de TCC, tá? Essa é a proposta. Por isso que não é um professor de estágio, um professor de TCC, é um orientador, que realmente vai conduzir o trabalho junto com vocês. Porque tanto o TCC quanto o estágio, eles têm um caráter mais prático. O estágio na sala de aula, né, a docência mesmo, né? Então vocês precisam ser acompanhados por um profissional que vai conduzir junto com vocês, vai pensar essa experiência em sala de aula junto com vocês. E o estágio, uma prática daí de pesquisa, né, que é outra função da universidade, da academia, produzir conhecimento. Então, esse profissional mais experiente vai conduzir vocês, vai acompanhar vocês nessa experiência de produzir conhecimento sobre educação, sobre pedagogia. Então, por isso que se chama orientador, tá? Então, vai continuar os mesmos, com essas mesmas reuniões semanais, né? Terças e quartas ficou para TCC e quintas e sextas para estágio. Certo, Melânia? Ok, obrigada. De nada. Jaqueline?
seria a próxima. Oi, prof, boa noite. Raquel, voltando às horas complementares sobre trabalho voluntário, eu fiz algumas horas ajudando em sala de aula na alfabetização. Isso eu posso contar como trabalho voluntário, não? Sim, mas se eu não me engano, na nossa resolução de estágio, na nossa planilha, trabalho voluntário entra na modalidade extensão. Sim, mas eu tenho muito poucas horas, então para mim é válido. Mas assim, o que teria que conter o documento daí que a escola vai fazer? Isso, um documento da escola computando as datas, né, os períodos e as horas totais, quantas horas de trabalho voluntário tu cumpriste. Tá, as datas e as horas, tá. Isso, para, né, o período que foi e as horas, porque daí isto tu vais computar naquela planilha que tu vai preencher quando tu fores abrir o processo de peticionamento de horas complementares, né? A cada 15 horas, se não me engano, é um crédito. Não, eu te pergunto só para fazer correto, para não voltar, né? Daí, como eu vou ver qual a escola lá, era só para ver mais ou menos o modelo, né? A forma como eles devem redigir ali E para abrir processo, tá tranquilo. Tu já chegaste a olhar lá a nossa resolução no site e o tutorial que tem no site. E alguma coisa mesmo. É que eu não enviei nada de horas. Gente, não deixem para o final, façam isso, porque isso é importante, tá? Sim. Agora vai abrir o período em setembro. A gente está prevendo com a Flávia, não sei se a Flávia está aí ainda, a gente está prevendo com a Flávia de fazer mais um plantão, tá? Para ajudar vocês a abrir esses peticionamentos de horas complementares, mas precisa ser feito, tá, gente? Senão porque eu vi as gurias falando que é bem difícil, né? Daí eu não. Burocraciazinha, né? Parecido com o peticionamento do estágio não obrigatório. Mas aí tem que seguir aquele passo a passo, tem que ter aqueles documentos obrigatórios, não dá para fazer de qualquer jeito, né? A gente tem que entrar no sistema, fazer com uma certa atenção ali e tal, tá? Mas é bem tranquilo. Mas procurem se organizar. Tá bom, obrigada. Vale sim, Jaqueline. Caroline. Oi, boa noite. Boa noite, Caroline. Sim, escutamos. A minha dúvida é quando que nós teremos o retorno das horas complementares, se fica por essa semana ou mais para frente? E até o final da semana que vem, porque os processos já foram todos analisados, tá? Então o setor está dando retorno, né? Aos pouquinhos. Acredito que até o final da semana que vem todos vão ter sido respondidos. Certo. E a minha outra dúvida sobre também as horas complementares é quando a gente olha no histórico, a gente olha pelos créditos obtidos, né? Ali que eu vou ter a noção de quanto que eu tenho. Exatamente, pelos obtidos. Porque do lado é quantos tu tem que ter. É o quantos tu tem que ter para poder se formar, né? E os obtidos é quantos daqueles tu já alcançou. Entendi. Por exemplo, eu tenho os complementares 28, mas eu tenho só um tipo de atividade. Então, eu conseguindo já outro tipo de atividade complementar, eu já fecho as horas complementares, isso? Isso, um crédito, tu pode apresentar agora no salão de extensão. Um crédito, tu já encerra, já integraliza. Eu já enviei na anterior, do estágio obrigatório, do estágio remunerado, quer dizer. Tá, ok. E a outra, era só isso. Muito obrigada. Certo. Então, vamos adiante. Daisy. Boa noite. Boa noite. Oi. Só uma pergunta rapidinho, Raquel. Sobre as horas complementares ainda. Tu falou na possibilidade de talvez abrir alguma outra disciplina extra, né? Isso, mas é só uma possibilidade que, na verdade, só existe na minha cabeça, por enquanto. Tá. Porque assim... Não, e aí eu já ia querer ver uma outra possibilidade, se existe a possibilidade dessa disciplina ser não presencial, ou não, isso é impossível. Sim, isso. É que assim, hoje que a gente ficou sabendo, né, que a gente vai ter esse retorno até semana que vem, agora não dá mais para pedir, e hoje que veio a ideia de talvez a gente oferecer algumas mais para frente,
talvez agora no período do recesso, enfim. Mas por enquanto é só uma ideia, tá? E sim, se a gente fosse oferecer, seria EAD, tá? Seria voltada para alunos EAD, tá? Aí seria Mas não... muito bom se acontecesse. Seria muito bom, mas Muito bom. por enquanto é só uma ideia na minha cabeça, tá? Porque assim, eu não falei ainda com a Congrade, nós não nos reunimos ainda sobre isso, não conversamos sobre essa possibilidade, não sabemos se isso é possível. E precisa ter professor disponível, disposto a ministrar, né? EAD essas disciplinas. Então, tem tudo isso, tá? Mas concordo contigo, seria ótimo, né? Seria ótimo, tomara que dê certo. Tomara. E sobre o salão, daí a gente tem que ver, vai ter a temática ali e tudo, para saber qual trabalho a gente vai poder apresentar. Não tem O nada salão é a melhor coisa, né, gente? É a melhor coisa. O salão tem todo ano, é bem tranquilo. Acessem, digitem salão URGS 2022 no Moodle, vocês vão poder acessar o site, tem todas as informações, como é que se inscreve, como é que faz e tal. Porque aí é outra modalidade e é garantido, e é uma apresentação de trabalho, vocês apresentam, né, é um vídeo, acho que é de 10 minutos, enfim, do trabalho, podem apresentar o TCC, podem apresentar o que desenvolveram no estágio, enfim. Pode ser um trabalho que a gente já tem, o relatório de estágio, por exemplo. Sim, pode ter, conversa com o orientador, tem que ter professor orientador, né? Então, conversa com o teu orientador do estágio da educação infantil ou com o teu orientador de TCC, ou, enfim, de algum outro trabalho que tu queiras apresentar, ler ali as normas, mas vale muito a pena, tá? Além de ser uma experiência interessante, vocês vão estar numa sessão, que outras pessoas vão estar se apresentando seus trabalhos também, num evento acadêmico, enfim. Isso garante a segunda modalidade. E a gente consegue trocar essa ideia, então, direto com a prof ali do estágio, no caso, ou do TCC. Isso, conversem com um dos orientadores de vocês, né? Isso é uma boa, é uma ótima. E eles vão, com certeza, topar e apoiar. Certo, De nada. obrigada. Ok. Tânia. Exato. Oi, prof. Treinar para apresentar o TCC. Pode falar, Tânia. Prof, a minha dúvida é tá. Todo mundo recebe a resposta sobre as horas complementares, se forem deferidas ou indeferidas. Os processos que foram cancelados, acredito que eles já deram retorno de que o processo foi cancelado, tá? Isso, acho que já foi, faz uns 2, 3 meses que eles enviaram um e-mail dizendo que seu processo está com algum problema técnico, faltou algum documento, tinha alguma irregularidade e foi cancelado. Eu fiquei, então, responsável por analisar os processos que estavam tecnicamente válidos, que tinham todas as documentações. Eu terminei de analisar na primeira semana de junho e dei o retorno para o setor, né? Eu enviei os processos de volta para o setor responsável por dar o retorno para vocês. E eles estão dando os retornos. Eu vi que hoje 2, 3 colegas receberam retornos desse setor sobre as horas complementares. Quem não recebeu deve receber até o final da semana que vem. Eles estão trabalhando nisso. E a outra pergunta, por exemplo, se eu não conseguir a nota do meu TCC, tipo, eu não conseguir a média, aí eu posso fazer só o TCC num próximo semestre? Do TCC 2, tu tá falando? Do TCC, assim. Eu fiquei com uma média, eu fiquei com 7 no meu TCC 1. E aí agora estou fazendo TCC 2, mas, por exemplo, eu não consegui uma média, tipo 6 para coisa, eu posso refazer? Como que funciona? Sim, recuperação, né? Quem não conseguiu agora no TCC 1 vai continuar, não vai ser matriculado no TCC 2, vai continuar até fazer um TCC 1 razoável, né? E aí, depois que terminar o TCC 1, vai ser matriculado no TCC 2. Quem terminar o TCC 2 e também não conseguir, né, alcançar essa média, vai continuar fazendo, né, nesse período de repercurso, mais um tempo. Tá. Certo. Mais alguma dúvida? Ok. Simone. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Simone. Prof, sobre as horas complementares, eu não sei se a senhora lembra que a senhora tinha dito para nós que quem já tinha todas aquelas horas, faltava apenas a modalidade, era para preencher, né, a planilha,
anexar todas as anteriores, mas escrever do lado, assim, já foi avaliado, já está ok. Não sei se a senhora lembra. Sim, lembro sim. Uhum. Eu fiz isso porque para mim só faltava a modalidade. Eu fiz isso quando abri o processo e eu fui uma das que recebi o e-mail dizendo que tinha sido cancelado, pois faltava documentação. Só que eu fiz exatamente como a senhora tinha dito, que era para enviar ali, né, a documentação apenas daquela modalidade e Tá. escrevi do lado na planilha. E aí eu lembro que eu pedi para a senhora via Moodle, né, o que tinha ocorrido. Eu não sei se a senhora lembra que eu não recebi nenhum Eu acho que eu retorno lembro. disso. Tá, mas vamos fazer assim, tu tem esse e-mail ainda dizendo que o processo foi cancelado? Tenho. Tá, então faz assim, encaminha esse e-mail, responde esse e-mail com cópia para a Congrade, que eu vou ver se dá para reabrir o teu processo e aí eu analiso ele agora, tá? Porque isso pode ser que a técnica se passou, assim, ela não viu que estava ali, já foi avaliado e ela interpretou que não, que estava preenchido incorretamente, estava faltando documentação, tá? Então faz isso, baixa esse PDF aqui de hoje, que ele tem o e-mail da Congrade, ó. Baixa ele lá ou na disciplina de pedagogia das mídias, ou em seminários integradores dentro do Moodle, ou no site, e aí manda um e-mail respondendo ao setor com cópia para mim, tá? Para a Congrade, que a gente pede para reabrir. Vamos ver se esse processo ainda existe, a gente pede para reabrir. Se não, Simone, aí a gente conversa e a gente combina para tu reabrir agora, nesse período, não tem problema, daí a gente combina e eu avalio agora, tá? Tá Mas ótimo, vamos fazer obrigada. essa conversa por e-mail, porque isso pode acontecer, né? Ela avaliou e tal, talvez não viu que tu colocou essa observação. Sim, eu tentei colorir, como a senhora tinha dito, mas a planilha não deixou, né? Mas é que ela Então, estava infelizmente. uma pilha de 50 processos, aí às vezes pode ter passado Sim, alguma. eu entendo. E outra coisa que eu queria lhe perguntar, que talvez a senhora também não tenha uma resposta ainda, sobre. Eu lembro que a senhora tinha dito na outra aula, quando eu questionei, sobre fazer o estágio do EJA junto com o Fundamental 1, né? E parece que tinha uma burocracia que não deixava, né, isso ocorrer, algo assim. Não, não pode fazer 2 estágios curriculares ao mesmo tempo, a legislação não permite, é um só. E como o E EJA no é caso da gente fazer um projeto, de repente, de estágio ali no início do ano, ou que nem a senhora disse, janeiro, fevereiro, a gente fazer um projeto e somente apresentar, por exemplo, uma semana, a gente faz uma semana na prática da escola, com o EJA, e já apresentando esse projeto não seria válido? Seria estágio? É estágio isso? É que, na verdade, assim, a gente vai perder, é assim, a minha visão, né? A gente vai perder um semestre inteiro. Então, eu estou tentando visualizar uma forma da gente conseguir não perder esse semestre, porque, para mim, nos meus 45 anos, faz muita diferença esse um semestre, porque financeiramente muda completamente a minha vida se eu estiver formada, né? Não, eu então, sei, só por isso que eu nós estou questionando. começamos. Oi, é por isso que nós começamos esse ano em janeiro para a gente tentar fazer isso, né, gente? Você sabe, eu já falei para vocês, a minha posição é quanto antes vocês se formarem, eu acho que é melhor, assim, pessoalmente, porque eu entendo, já fui aluno de graduação, eu já conversei sobre isso com vocês, assim. A gente fica nessa expectativa, ainda mais no final, e realmente o curso vai abrir portas para vocês profissionalmente, para quem já está trabalhando, para quem não está trabalhando, enfim, empregabilidade da pedagogia 95%, a gente sabe, o diploma de vocês vai ser um diploma da URGS, tudo isso eu sei, tá, gente? Só que, enfim, tem outras questões que barram, né? A gente não pode fazer algo que não caracterize estágio, a gente não pode descumprir algumas orientações da Pró-Reitoria de Graduação, da coordenação das licenciaturas, tá? Então, assim, realmente eu entendo toda essa preocupação de vocês sobre o estágio de EJA, eu compartilho dela, tá? Eu gostaria que vocês se formassem em março. Eu fiz de tudo no começo do ano para que isso aconteça, tá? Mas vocês viram que a gente teve um semestre atribulado, a gente teve bastante dificuldades, enfim, tá? Eu confesso para vocês, foi o meu pior semestre na coordenação, foi esse semestre último agora, assim, porque foi muito trabalhoso, muito complicado,
tá? E eu sei que a culpa é minha, porque eu, né, resolvi abraçar essa coisa de que vocês realmente têm que se formar, e eu acho que vocês têm mesmo, tá? Então, assim, agora a gente tá tentando fazer a coisa da maneira mais viável possível, tá? Eu realmente não tenho condições de ficar atropelando, né? Porque eu já fiz isso esse semestre, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu compreendo, eu compartilho, eu abraço essa mesma causa, mas não depende só de mim, né? Nós temos que ter professores para orientar esse estágio, que topem fazer nesse formato, vamos supor, como tu está pensando, né, Simone, um projeto. Aí a gente também fica pensando, bom, por que a gente postergou o estágio de educação infantil? Poderia ter sido um projeto também, né? Já que as escolas estavam todas online. Então, assim, tem uma série de questões aí, tá? Então, realmente, assim, nós não vamos ter uma resposta para isso agora, né? Nós vamos ter que conversar, a Congrade vai ter que conversar, vai ter que aguardar as orientações da Prograde, da Colicem. A gente vai conseguir definir isso mais para frente, gente. Infelizmente, e eu realmente, assim, eu gostaria muito que vocês em março estivessem se formando, tá? Mas infelizmente não depende só de mim. Ok, Simone? Só atropelar um pouquinho. Talvez a gente iniciar em novembro, não? Depois do... Seria a ideia inicial, né? A ideia inicial, o ano letivo foi iniciado no dia 15 de janeiro e terminado no dia 19 de maio e começado agora no dia 11 de junho e vai ser terminado no dia 20 de outubro, só que a gente já teve que postergar o estágio, né? Vocês não vão poder começar o estágio de em novembro, porque já postergamos, né? O estágio de anos iniciais já vai terminar em 5 de dezembro. Olha lá, ó. Então, assim, meu plano já não deu certo, né, gente? Esse plano que eu tinha de que vocês começariam o estágio de EJA em novembro para poder terminar em março já não funcionou. Mas a gente não finaliza ali 21 de novembro? Não, vocês finalizam dia 5 de dezembro, ó. 5 de dezembro, que as notas vão estar no portal. Até 5 de dezembro não pode começar outro. A gente não pode começar hoje dos Não, pois é, não pode. Não tem nem professor, quem que vai orientar? Nós não temos nem professor ainda para o estágio dos anos iniciais, né? Nós estamos com um edital aberto para selecionar os professores. Tá, gente, assim, sério, realmente isso me dói, tá? Eu realmente, assim, fiz um esforço para que vocês conseguissem, né? Mas isso não está garantido, essa coisa da formatura de vocês em março, no momento não tá, tá? O estágio dos anos iniciais vai terminar em dezembro, ali, dia 5. Tá? E as escolas vão estar fechadas. E projeto não é estágio, tá? Então, tudo isso a gente vai conversar, né? Nós vamos levar isso para a Congrade de novo, nós vamos levar isso para a Prograde, nós vamos levar para a coordenação de licenciaturas. Só que tem esses limites do que a gente consegue e não consegue fazer. Ô, Raquel, mas, por favor, não atribua, não faça ficar tudo corrido, porque eu não entendo, nós estamos no curso de graduação, a gente não faz tudo corrido, a gente tem que viver as experiências. Como é que tu não faz um estágio, que não faz um projeto? Eu acho muito errado isso, muito errado. E daí eu vejo essa angústia, essa coisa de querer tudo rápido, mas, gente, a gente está num curso e a gente sabe que esses cursos podem se estender. O nosso ainda é curto ainda em vista de outros. Isso, exato, né, Jaqueline? Então, assim, a gente está fazendo o que a gente pode, a gente está tentando ao máximo, né? A gente está fazendo o melhor possível, mas a gente tem esses limites aí que a gente precisa atender, tá? Vamos continuar tentando fazer o máximo possível, né? Para que esse sonho da formatura chegue o quanto antes dentro das possibilidades, mas a gente não vai atropelar, como tu bem disseste, tá, Jaqueline? A gente não vai atropelar. A gente já atropelou esse semestre, agora esse último foi um pouco atropelado, né? Mas estava nessa proposta de vocês se formarem em março. Vamos agora aguardar para ver o que a gente consegue fazer. Também não é definido que não vai ter, né? Pode ser que a gente resolva começar um estágio em janeiro, algo assim, não sei, tá? Pode ser que isso aconteça, mas eu não posso garantir para vocês, tá, gente?
Realmente, a gente enfrentou várias dificuldades e várias barreiras para conseguir fazer esse último semestre agora que vocês viram, né? Como foi complicado ter os professores orientadores, todo esse período de peticionamento e tal, tá? Então agora a gente vai ter um semestre mais tranquilo e depois a gente vai ver o que a gente consegue fazer, ok? A Natiele, vamos seguir aqui com as mãos, senão fico só eu falando. Oi, prof. Oi. Então, assim, ó, seguindo o que tu estava falando ali, não vai ter como fazer o estágio em janeiro. As escolas estão todas de férias? Tipo assim, que nem eu tô aqui em Frederico, aqui entra em férias em dezembro, tá previsto para o dia 15 de dezembro, as férias, e retorna só dia 2 de março. Pois é. Então, assim... Eu não vou conseguir fazer em outro período, tinha que fazer antes das férias. Mas antes das férias, tu vai estar fazendo o estágio, que é o estágio dos anos iniciais, esse que está aqui na tela. A gente não pode atropelar o currículo do curso, né? Tem que fazer educação infantil, anos iniciais e EJA, conforme prevê o nosso PPC. Sim, pois é. Então, no caso, eu vou ficar para depois de março, porque não vai ter como, né? Outra coisa, prof, eu fiz sobre as horas complementares, eu fiz aquela planilha naquele período, naqueles dias de extensão que tu deu ali, depois que venceu o prazo. Daí eu recebi um retorno, porque eu não tinha anexado a planilha. Na hora de postar, eu não sei o que eu fiz que não anexei a planilha. Daí, esse retorno já recebi negado. O próximo, eu ainda vou receber, então. Uhum. Sim, aí agora, se tu conseguiste, né, depois abrir um outro, né, daí agora tu aguarda. Eu abri na mesma hora. Eu abri na mesma hora que eu vi que deu errado a planilha que eu não tinha postado. Ok. Tá. E daí, assim, ó, sobre a segunda modalidade, para a gente fazer, no caso, para eu fazer essa apresentação no salão do estágio que eu fiz, né? Tu foi a minha orientadora lá no estágio. Isso, daí tu conversa comigo em outro momento no Moodle. Pois é, daí a gente pode conversar pelo Moodle daí sobre isso? Vai, me escreve, daí a gente combina. Tá, bem beleza, tranquilo, eu apoio. Acho que é uma ótima opção, uma ótima oportunidade. Então, tá, beleza. Te chamo lá. Obrigada. Olha, ok. Jovina. Jovina? Ó, a professora Suelen está dizendo que quer todos no salão da URGS também, tá? A gente apoia bastante, gente, é uma experiência interessante. Jovina. Jovina, não estamos te ouvindo, Jovina. Não funciona. Quer escrever? Oi, Jovina. Deixa eu ver se a Jovina está com o microfone desligado. Não, mas estaria funcionando. Né? Régua. Tá. Ok, Jovina, daqui a pouco, quando tu conseguir, tu levanta a mão de novo, tá? Vamos para a Mariana. Tudo bem, Mariana? Podes abrir teu microfone? Olá, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é sobre as horas complementares. Lá no histórico, eu olho nos créditos obtidos ou no crédito do currículo? O crédito do currículo é o quanto tem que chegar para poder se formar. E os obtidos é quantos tu já tem. Tá? Tu olha nos créditos obtidos. Tu tem que alcançar os créditos do currículo para poder se formar. Nenhum de vocês alcançou. No box do currículo já tá lá as 14 horas e as duas modalidades. Isso. Então, e nos obtidos, provavelmente tu ainda não tem, né? Não, a não ser que tu já tenha cumprido tudo. Entendeu? Não, mas ele, então, se eu fiz o processo tudo e já no box do currículo já consta lá as 14 créditos. No box do currículo consta desde o primeiro semestre, porque o box do currículo é o que todos precisam alcançar. Vocês têm que ter aquele número de créditos de disciplina, aquele número de créditos de horas complementares, né? Aquilo é o que o curso prevê para poder se formar. É onde eu preciso chegar. É o que tu precisa chegar, exatamente. E os obtidos é o que tu já tem. Provavelmente você já tem 80%, 90% das disciplinas concluídas agora. Vocês já estão, né, na finaleira.
Aí vocês têm que ver o que cada um conseguiu já chegar de horas complementares, de eletivas e das obrigatórias. Tá bom, obrigada, professora. Certo. Pedagogia das mídias e imagens é a última eletiva que vocês vão estar fazendo agora, né? Então, integraliza as eletivas. Certo, Mariana? Daniele. Prof. Ana Tiele, deixa eu só fazer mais uma perguntinha rápida que eu esqueci de perguntar. Se tu tem notícia da prof. Gabriela? Tenho notícia, ela tá atuando normalmente no curso. Porque eu já mandei umas 3, 4 mensagens para ela não responde. E nós temos um grupo no WhatsApp das orientandas por ela, que as meninas também comentaram que ela não tá respondendo ninguém. Uhum. Tá, nós vamos entrar em contato com ela então para ver essa questão. Para ver se tá tudo bem com ela, né? Uhum. Ela tinha entrado em férias, não sei se ela já retornou. Ah, pode ser isso então, porque ela tava com Covid, né? Depois ela tirou férias. Ah, pode ser também, mas não sei, não vou te dizer porque eu realmente não sei. Então vamos entrar em contato com ela, daí a gente verifica. Pode deixar. Obrigada. Tá certo. Tânia. Oi, a Daniela, eu não... Tá me Oi, ouvindo? Daniela, desculpa, tu não falou. Pode falar, tô te ouvindo. Deixa eu ver. A minha primeira dúvida é das horas complementares. Eu enviei no dia 26 de abril e lá no processo SEI, a última atualização é do dia 27, que diz processo remetido pela unidade e daí tá na CGPAD. Isso, foi para o setor errado, foi para a pedagogia lá de Porto Alegre. E daí como é que... Tem que entrar no processo ali, pedir coloca ali um despacho, um ofício, coloca ali um ofício pedindo para encaminhar para a pedagogia do litoral, tá? Aí tu tem que mandar lá para o protocolo geral. Ou faz o seguinte, assim, tu tem o número do processo? Sim. Então escreve para a Congrade com o número do processo explicando que ele está parado, que daí a gente faz esse pedido para eles remeterem para nós. Isso volta e meia acontece. Tá, é para a Congrade o e-mail que... Isso, manda um e-mail com o número do processo, no e-mail da Congrade. Esse e-mail da Congrade ali. Isso, aqui, ó. Que daí a gente pede para encaminhar para o nosso setor. Tá perdido lá em Porto Alegre. Tá? E a outra dúvida é referente ao TCC, se o prazo dele não teria como ser ampliado, já que provavelmente a gente não vai, né, se formar em março e vai ter todo esse período até dezembro, ou já, enfim. Em princípio, não, por uma questão assim dos orientadores, né, se comprometerem com aquele número X de meses, são 4 meses, né, cada semestre, que eles ficam comprometidos, ganhando as bolsas e vinculados, né, com as orientações de vocês. Mas tem esses casos de repercurso, né, caso alguém não consiga defender até o dia 17, é possível, então, continuar, né, em recuperação e defender posteriormente, ok? Sim. Mas, em princípio, não por uma questão, assim, de organização dos orientadores, né? Os orientadores se comprometem a estar com vocês naquele período e tal. Aí, se eles vão ultrapassar esse período, tem que ser uma conversa individual com cada orientador, né? Sim. E sobre o comitê de ética, eu não falei com o orientador ainda de novo, mas a gente não vai precisar submeter, porque nem daria tempo, né? Isso é uma definição de cada orientador, né? Na Congrade optou este semestre e no semestre passado em não intervir nessa opção, nessa decisão de cada orientador, tá? Realmente, para fazer pesquisa no Brasil, a orientação é que todas as pesquisas passem por comitê de ética, enfim, tá? Mas isso é algo que para as ciências humanas, como é o caso da educação, ainda é muito recente. Então, nós deixamos livres para que cada orientador tome essa decisão, né, junto com seus orientandos, junto com seu co-orientador, enfim, tá? Podes conversar a respeito disso com o teu orientador, com a tua orientadora. Uhum. Tá bom, obrigada. De nada. Priscila. Não, acho que a Tânia tinha antes da Priscila. Tânia, acho que tu tinha levantado a mão antes da Priscila, né? Eu baixei a mão. Oi, prof, sim. Pode falar. Não, o prof, a minha dúvida, até uma colega já respondeu. Eu também, o meu município, ele tem bastante dificuldade, que não tem muitos EJAs. E esse período, para mim, seria, tipo, improvável de eu conseguir
uma escola para mim fazer o meu estágio. E aí, eu não sei, aí, tipo assim, então a gente pode se preparar para nos formarmos no meio do ano, então, isso seria a nossa perspectiva mais correta. Não é certo também, não é certo, Tânia. Eu acho que assim, no momento, se preparem para qualquer coisa, tá? Assim, se preparem. O pior que pode acontecer é vocês se formarem, né? Terem que fazer o estágio entre março e junho. Assim, o pior no sentido de o mais longe a formatura ficar, tá? Então, se preparem para isso também. Mas a possibilidade, né, dessa ideia inicial de vocês fazerem um estágio num formato mais de projeto, enfim, em janeiro, fevereiro, ela não está descartada. Na verdade, isso não foi decidido, não foi deliberado ainda pela Congrade, tá? Porque nós também estamos no aguardo de outras orientações institucionais a respeito disso por parte da Pró-Reitoria de Graduação e da coordenação das licenciaturas. Então, no momento, o que nós podemos dizer é esperem por todas essas possibilidades. Pode ser que vocês ainda consigam se formar em março, tá? Não é para a gente descartar essa ideia. Pode acontecer. Mas pode acontecer. No momento, isso está em aberto. Pode acontecer de que vocês tenham que se formar em junho, tá? Em julho, por ali. Então... Eu tenho umas colegas que fazem outras universidades, que fizeram estágio comigo na mesma escola, e elas tiveram estágio em espaços não escolares. Não tem essa possibilidade para nós. Não está previsto no PPC do curso, por enquanto. A gente até pensa para a próxima edição incluir essa possibilidade, tá? Mas nessa edição de vocês, o projeto pedagógico já está aprovado, a gente precisa seguir ele, né? Então, o currículo é aquele, é estágio de EJA. O estágio é estágio de EJA, tá? Por enquanto é isso. Mas a gente está fazendo essa conversa, né? A gente considera que seria importante ampliar para outras modalidades especiais, não só a EJA. É uma possibilidade também para uma próxima edição, tá? Ainda não está definido em relação à próxima edição. Mas é isso, tá, gente? Então, assim, realmente, quando é que a gente vai se formar? Não sei. Vocês podem se formar em março, mas podem se formar em junho. Quando é que vai ser um estágio de EJA? Hoje, não sabemos. Pode ser que ocorra no recesso, né, entre dezembro e março. Pode ser que ocorra só a partir de março, tá? Infelizmente, a gente não tem como dar essa posição para vocês hoje, tá? Certo, Tânia? Priscila. Boa noite, prof. Boa noite. Assim, mais ou menos já foi falado, mas eu quero entender melhor. A senhora falou em outras ocasiões que vocês estavam vendo, né, e acho que estão vendo ainda, não sei, a possibilidade de fazer o estágio da EJA de uma outra maneira, sem ser na escola, por causa da falta de turmas dos anos iniciais na EJA, né? Eu não sei se eu entendi errado, mas pelo que a senhora falou, que não vai ser em escola e tem que ser em escola, é isso? Não. Assim, ó. O estágio, o que orienta, o que caracteriza um estágio sem estágio é ser uma prática docente com alunos em escola, né? Ou num contexto onde haja alunos, né? Sim. Só que essa discussão ainda não foi feita, ela foi começada, mas não foi terminada, tá? Então, é a mesma resposta que eu dei para a Tânia agora. A gente hoje não tem como dar uma posição para vocês a respeito disso, porque isso não está definido, tá? Como é que vai ser feito, a gente ainda não tem essa definição, tá? Mas sim, né? Se tu for olhar o que é um estágio, o que a legislação brasileira de formação da educação superior fala, o que é um estágio curricular docente, sim. Né? É um estágio em escola, com alunos num contexto. É um problema geral isso aí, né? Anos iniciais tá assim, ó, é uma agulha no palheiro, assim, tá muito difícil. Aqui mesmo em Aracaju, no momento, não tem. Eu acredito que por causa da demanda reprimida, né? Nesse período de pandemia, né? Reprimiu uma demanda por estágio. Então aqui, pelo menos, já estava assim antes, já estava assim. Anos iniciais, especificamente, está complicado. Assim, o que eu acompanho aqui na região metropolitana tá tranquilo, assim, tem muita escola, tanto para educação infantil quanto para os anos iniciais, para fazer escola pública, tem escola municipal, tem essas conveniadas, tem, enfim,
né? Tem a opção das particulares também. Em princípio, né? Mas aí eu tô falando de onde eu estou, na minha região aqui. Fazer estágio em anos iniciais de educação infantil é tranquilo. Realmente, para EJA, complica um pouco. Tá? Sim, prof, a gente está falando nos anos iniciais da EJA. Ah, sim. Sim, não, bem não, em complicado. EJA, nós estamos acompanhando, sim, que nós tivemos Isso essa não, questão referente a porque o nosso estágio é anos iniciais da EJA, não é anos finais, né? Isso, anos Exato, iniciais da EJA. é anos iniciais da EJA que eu me refiro, tá? Se é uma agulha no palheiro, não só aqui, pelo que eu vejo, assim, tá geral complicado. Até os colegas podem me confirmar se eu tô errada ou não, mas aqui na minha região, eu também, a minha situação é a mesma, tá bem, não tem tantas opções, né? E aí, se a gente for pensar que nós temos aí 160, 170 alunos para estagiar na EJA, é um problema mesmo, tá? Mas é como eu já falei para a colega, né, anterior, isso não foi batido o martelo, né? A gente realmente não tem uma posição para dar para vocês hoje, tá, gente? Então, vocês vão ter que aguardar um pouquinho para ver qual que vai ser o encaminhamento que vai ser dado a esse respeito, tá bem? Falta procura, falta turma, né? Não tem muita turma sendo ofertada, não tem muita procura por parte dos alunos, né? Clientela mesmo, então realmente a gente sabe que essa é uma das questões, né? Que a gente leva também como preocupação. Vamos adiante então, Euclésia. Euclésia. Oi, prof. Oi. Tá me ouvindo? Uhum. Prof, primeiro, assim, eu estou muito feliz em saber que a gente vai fazer um estágio um pouco mais calmo, porque o do primeiro semestre de educação infantil foi uma loucura, assim, foi um cansaço, um estresse. Para mim também. Só saber que a gente já está mais calmo. Alguns fios a mais de cabelo branco aqui, ó. Nossa Senhora, alguns não, muitos na minha cabeça. Mas foi, assim, muito difícil, não foi uma experiência boa, apesar de eu gostar muito das crianças, eu trabalho na educação infantil, mas foi uma experiência, assim, sabe, mais sufocante, não gostei muito, não. Mesmo assim, a gente passou, que bom, foi válido, terminou, né? Mas uma experiência, foi, né? foi válido. Mas eu fico feliz em saber que agora a gente vai estar mais, sabe, mais livre, respirando. Quanto ao estágio do EJA, também para nós aqui em Guaporé, não tem. Eu acho, se eu não me engano, eu ouvi comentários que a gente tinha 2 salas, mas fecharam as 2 esse semestre. Então, e eu tenho que lhe pedir uma coisa, nos créditos complementares, eu estou olhando aqui, prof, e aparece créditos obtidos e créditos do currículo. Isso. Os obtidos é os teus, é os que tu já tem. Os do currículo é o que tu precisa alcançar. Tu precisa alcançar aquilo que está ali no currículo. Tá, então, obrigatórios convertidos eu tenho 6 e é 12, então tá me faltando. São 14. Tem que ter 14 créditos de horas complementares que tu tá falando. Pois é, mas aqui eu tenho 46. Em qual modalidade tu tá falando? Tá falando eletivos, obrigatórios, ou tu tá falando em créditos complementares? Eu tenho assim, ó, créditos obtidos. Obrigatórios, 147. Isso, quanto é que tem que ter no currículo de obrigatórios, na tabela do lado? 159. Então, falta aquilo ali, tu tem que chegar em 159, mas isso tu vai chegar fazendo o curso, fazendo as disciplinas. Tá, então eu não preciso me preocupar em fazer mais curso Obrigatórios com esse. são todas as nossas disciplinas. Então, é o TCC, é o estágio, é o seminário. Tá, e os convertidos? Tá, tu tem os obrigatórios. Embaixo de obrigatórios tem o quê? Obrigatórios convertidos. Tá, tem quantos aí? 6. Eu não e sei. Precisa ser 12. Eu acho que aí tu tá falando de créditos complementares, né? Mas aqui aparece complementares 46. Que seriam esses que a gente tem que ter. Os créditos complementares vocês têm que ter 14 em 2 modalidades diferentes. Porque Não, aí eu tem tenho 46. obrigatórios são as disciplinas.
Eletivos são as disciplinas eletivas, que vocês já estão matriculados em Pedagogia das Mídias e Imagens, é a última. Não precisa se preocupar. Vai dar certo. Créditos complementares é que são as horas de atividades complementares que vocês têm que ir atrás e apresentar os certificados. Com licença. Nessas Raquel, eu tenho 46. Eu tenho 46, mas em só só em uma. Eu preciso de duas, né? Duas modalidades. Duas modalidades, né? Pode falar, Kátia. Não, é só porque como um dos assuntos que eu ia falar é a mesma coisa que a colega está falando, tá? Só para te explicar ali. Eu estou com essa mesma dúvida. Tela aí. aberta. Uhum. Tá aqui, ó, créditos obtidos, né? Aí começa pelos obrigatórios, 147 eu tenho e o que precisa é 159. Só que abaixo diz assim, olha, créditos obrigatórios convertidos, aí diz 6. E do lado, os créditos que precisam são 12, isso eu não entendi. Aí abaixo tem os eletivos, que no caso tem 8 e são 12, que a gente está fazendo, né? E as complementares, pede 14 e eu tenho 14, então tá ok. Complementares, 14 e 14. Os convertidos é o TCC1 e o TCC2, cada um tem 6 créditos. Quando vocês terminarem o TCC2, vai fechar 12. É isso, então. Isso. Obrigatórios são as disciplinas, convertidos é o TCC. Aí depois qual que vem? Eletivos? Isso, eletivos e complementares. Isso, e aí os complementares. Isso aí. Então tá, não, era isso. Então. Fechou? São 4 categorias aí, né? Sim. Tá. Obrigada. Então eu entendi. Então eu tenho que fazer mais uma modalidade, então. De horas complementares. Que tem que ter 14 créditos e 2 modalidades. Modalidades. Não, eu quero agradecer, professora. Obrigada pela atenção e, assim, saber que eu acho que foi acertado isso de a gente só fazer o estágio em séries iniciais agora. Foi, essas alturas eu concordo contigo, foi tão cansativo, foi tão puxado. Assim, nossa, mas, muito, assim, eu quero dizer... Eu também com o coração partido, assim, da questão da formatura, né, Euclésia? Então, assim... e até eu... assim... E por um lado, eu também estou aliviada, como tu tá trazendo, Euclésia, que eu acho que vai ser um semestre tranquilo, vai ser um semestre pesado, né, gente? É mais um estágio, é terminar a TCC, é 2 disciplinas, é integralizar essas horas complementares, vai ser puxado para vocês, vai ser puxado para a gente. Mas, assim, eu compartilho de vocês toda essa angústia pela formatura também, tá? Então, fico realmente com, assim, 2 corações, porque eu sei a questão da formatura, que eu abracei essa causa, eu sei que é importante, mas eu também te entendo, Euclésia, também tem essa questão dessa correria, né? A senhora sabe que até, assim, o fato de ser mais calmo tá me deixando até um pouco mais tranquila, porque eu já estava toda pilhada, né? Nossa, vai ser mais um semestre louco, a gente não vai conseguir, tinha que escrever, tinha que... Nossa, foi muita coisa. O primeiro semestre realmente ele foi os 2 semestres juntos. Foi muito puxado, cansativo. Foi bem puxado. E agora vai ser puxado ainda, tá? Vocês ainda têm, né? Um estágio, um TCC para fazer ao mesmo tempo, só que vocês vão ter mais semanas, né? Então, assim, vamos aproveitar isso, né? Que vai estar um pouco mais tranquilo, tá? Mais tranquilo. Obrigada, prof. De nada. Eu que agradeço o teu feedback. Melânia, gente, depois da caixa a gente encerra, tá? Porque já passou das 9, nós temos que encerrar aqui. Melânia? Prof, minha pergunta já foi respondida, era sobre os convertidos. Joia. O TCC. Certo. Quem mais, então, ali? Arlete. Boa noite, Raquel. Minha pergunta também é referente aos créditos complementares. Eu não sei se tu vai te recordar, eu mandei a documentação ali do estágio de 2019 do magistério, só que eu não consegui formalizar na planilha. Aí veio indeferido para mim, pedido para mim colocar na planilha e venceu o prazo. Eu estava naquela função de estágio, enfim, acabei não reenviando. E novamente eu abri a planilha e eu não consegui encaixar. Eu não sei, eu li lá, eu não... Eu acho que realmente não se encaixa, né, Arlete? Eu acho que o estágio do magistério, que é o estágio curricular do técnico, né? Isso.
Eu acho que não tem como aproveitar como horas complementares. Não tem como. Eu acho que não, porque não está previsto nenhuma modalidade ali, né? Pois é, eu não consegui achar ali, não consegui encaixar. Eu mandei só o documento, achei que viria essa resposta referente ao curso em si, para ver se valia ou não, mas não veio nada, só veio que estava indeferido. Eu acho que não. Até assim, eventualmente, se vocês fizeram alguma disciplina de pós-graduação, quem já é graduado, a gente consegue considerar como uma eletiva, uma disciplina extracurricular, isso sim. Mas é que o estágio do técnico, eu acho que não entra em nenhuma categoria ali. A gente não consegue considerar daí. Tá certo, então. Ok. Sara? Boa noite. Oi, prof. Tá ouvindo? Eu não tô conseguindo te ouvir. Era a respeito só dos créditos obrigatórios, que no das gurias está aparecendo 147 e o meu 143. E eu gostaria de saber se tem alguma coisa errada, porque eu fiz todas as disciplinas. Dá uma olhadinha no teu histórico, se tu tem as notas em todas as disciplinas. Dá uma olhada. Eu já verifiquei, sim. Então tem alguma coisa, tá? Tem que analisar. É o caso de tu mandar o e-mail para a Congrade para a gente analisar isso aí. Ok, vou verificar, obrigada. Manda com o teu histórico para a gente analisar. Kátia? Kátia? Quanto seria agora que a gente teria que ter do nosso curso? Não entendi, desculpa. Pode repetir a pergunta, Kátia? Desculpa, não seria um problema. Não é. Sou eu que estou perguntando, que aí eu abri o meu diz assim, obrigatórios. 159, eu tenho 153. Quem está falando, Tânia? Isso. Sim, tu tem 153, quer dizer, tu já integralizou 153, tu já tem as notas, né, os conceitos todos fechadinhos, e quando terminar o curso tu vai ter 159. Tá. Agora já fiquei até preocupada. Não, é porque vocês não terminaram, vocês ainda têm créditos para fazer, né, gente? Vocês têm os 2 estágios, vocês têm, né? Isso aí tá tudo previsto nos obrigatórios. Obrigatório está previsto no curso, são as disciplinas, e o TCC é o convertido, tá? Esses aí vocês não precisam correr atrás. O que vocês têm que correr atrás é dos complementares. Ok? Kátia, acho que tu era a última pessoa com a mão levantada. Kátia? Eu já baixei, que estranho. Então tá. Não, então tá bom. Não, se não tem nenhuma pergunta, tranquilo. Bom, gente, então a gente vai encerrando por aqui, né? 9h20. Professora Suelen, tem mais alguma questão que tu gostaria de trazer, Suelen? Não, Raquel, tudo certo. A gente foi respondendo, né? Tu foi respondendo no chat aí. Isso. Certo. Então tá, pessoal. Então a gente segue, tá? Vamos desejando aqui um bom semestre para todos nós. Lembrem, então, de baixar esse PDF com esse nosso calendário para vocês irem se organizando, se orientando para o semestre, tá? Ele tá no site do curso, ou então vocês conseguem acessar ele dentro das disciplinas, né? Seminários ou Pedagogia das Mídias, dentro do Moodle, baixam ele em PDF. Procurem se organizar, ser bem organizados com os estudos de vocês, não deixar tudo para a última hora. Participar das reuniões de orientação, conversem muito com os orientadores, procurem os orientadores de TCC, de estágio, procurem correr atrás dessas horas complementares e tenham um bom semestre, tá? Daqui a um tempo a gente vai marcar uma nova web para a gente conversar com vocês quando a gente tiver novidades para trazer, tá? Boa semana, bom semestre e bons estudos para todo mundo. Até mais, tá, gente? Estamos encerrando aqui. Boa noite. Boa noite. Noite.